Há 50 anos, nascia uma entidade que mudaria para sempre a história da saúde e da profissão farmacêutica no Brasil. A Federação Nacional dos Farmacêuticos tem sido protagonista em lutas históricas que transformam o país. Nós sempre pregamos a defesa de todos os trabalhadores. A Federação Nacional dos Farmacêuticos conseguiu compreender os momentos políticos a partir da discussão com a base dos farmacêuticos de quais eram as nossas lutas principais em cada momento histórico. Nós atuamos enquanto farmacêuticas e farmacêuticas num ambiente político. A Política Nacional de Assistência Farmacêutica é transversal à vigilância em saúde, é transversal à saúde da mulher, é transversal à saúde do trabalhador. O medicamento não pode ser tratado como uma mercadoria qualquer. É um insumo importante para garantir a saúde das pessoas e não é uma simples mercadoria. É uma luta ampla, saúde pública, luta por justiça social, luta por melhores condições de vida e de trabalho. E nada mais é significativo do que você construir coletivamente uma política. E foi dessa forma, coletivamente, que a FENAFAR construiu a política dela. A FENAFAR surgiu em um período de intensa repressão política. Desde o início, defendemos não apenas o direito dos farmacêuticos e farmacêuticas, mas também a saúde como um direito fundamental de todos os brasileiros e brasileiras. Ela é fundada em 1974, em plena ditadura militar. Então o movimento sindical era muito abafado, mas em 85 ela começa a ter uma expressão maior, a se mostrar nacionalmente e a lutar. Estávamos realmente buscando afirmação profissional e também uma grande discussão na área da saúde. A entidade participou ativamente da formulação de políticas públicas que colocaram o medicamento como um insumo essencial para garantir o direito à saúde. Eu não vou acabar meu depoimento sem lembrar o papel que teve a primeira presidente mulher da FENAFAR, que foi a Gilda Almeida. Colocar a FENAFAR nesse papel de trincheira para o processo de redemocratização do país e de resistência e tudo, a figura dela foi fundamental para esse processo. A gente construiu uma federação democrática, com a participação objetiva do dia a dia da FENAFAR, mas também com a participação objetiva das propostas que os sindicatos trouxeram. Foi fundamental para o processo de hoje da FENAFAR estar isso. E hoje ela tem um número expressivo de sindicatos filiados a ela. O momento mais marcante para mim foi o primeiro congresso da FENAFAR. Por que foi o primeiro congresso? Porque a gente era uma diretoria eleita pelo Conselho de Representantes. Era um colégio eleitoral pequeno, que não tinha representatividade que tem hoje os nossos congressos e as nossas eleições da FENAFAR. E aí, no primeiro congresso, a gente conseguiu democratizar, mudar os estatutos e fazer uma diretoria eleita em congresso, com participação e debate das suas teses, para formar a política que a federação teria que encaminhar. E isso com a participação da base, com as propostas que a base discutiu no Congresso e aprovou. Então, eu acho que esse foi um momento importantíssimo. A FENAFAR se preocupou com a formação sindical e com o trabalho farmacêutico. Você entendeu? Isso foi fundamental também para que os sindicatos estivessem hoje agregados e construindo isso junto com sua diretoria e com a base para fazer a federação o que ela é hoje. Sempre a FENAFAR esteve no rumo de uma política de desenvolvimento para o nosso país. Uma política que pudesse garantir não só a democracia do nosso país, mas também a soberania nacional. Essa questão política para a FENAFAR, ela deu um salto de qualidade, fazendo com que ela fosse protagonista dos principais eventos políticos do país, como as eleições. A participação da FENAFAR na Constituição de 1988 foi crucial.
conseguimos incluir o capítulo da saúde, e isso foi um marco para o reconhecimento da farmacêutica e do farmacêutico no SUS. Célia Chaves nos representou numa audiência da Assembleia Nacional Constituinte e ela apresentou, portanto, o nosso entendimento como farmacêuticos de uma política mais ampla de acesso das pessoas à saúde, de acesso aos medicamentos e do que representava nós lutarmos pela soberania nacional com a indução da produção de medicamentos no Brasil, do uso racional desses medicamentos, da formação de pessoas qualificadas para esse campo e de pessoas qualificadas para a atenção à saúde no âmbito do sistema de saúde do país que viria a ser constituído mais à frente. A resistência ao PL 4385 de 94 mostrou a força da entidade e da categoria. As principais bandeiras que nós levantamos no debate e na mobilização sobre o Maluf Pinto era garantir que o farmacêutico ficasse na farmácia, porque é o trabalho dele. Uma vez, numa das grandes mobilizações que a gente fez um abraço no Congresso com os farmacêuticos e os estudantes de farmácia. A gente abraçou o Congresso Nacional, porque tinha mais de 5.000 farmacêuticos e estudantes. E com isso a gente conseguiu, de alguma forma, depois de muitos anos, aprovar a farmácia como estabelecimento de saúde, não da mesma forma que a gente gostaria. A Lei 13.021, na realidade, ela altera em parte a Lei 5.991, né, que regulamenta todo o funcionamento das farmácias do país, mas ela dá um significado a mais. Ela diz que a farmácia é um estabelecimento de saúde, não é um mero estabelecimento comercial. Digamos assim, uma luta que a gente ainda precisa percorrer para fortalecê-la e para fazer com que ela efetivamente seja cumprida. Ao longo dos anos, a Federação se manteve na vanguarda das lutas por melhores condições de trabalho, por reformas que valorizassem a profissão e pela ampliação do acesso à saúde. Nós conseguimos retomar aquele debate lá da década de 90 sobre a questão das diretrizes curriculares e conseguimos produzir, em função desse espaço também junto ao Conselho Nacional de Saúde, aprovamos no Conselho Nacional de Saúde a reformulação das diretrizes curriculares e colocando como é hoje, certo, o medicamento como um dos elementos centrais do processo de formação, junto com o cuidado, junto com a gestão, nós conseguimos produzir isso também nesta construção e também nessa forma de operar na construção de pautas unitárias, de buscar reunir o conjunto das organizações da categoria. A FENAFAR interviu aí, no bom sentido, nesse momento, fazendo um chamamento para a importância do cuidado farmacêutico. Cuidar das pessoas que estão em tratamento farmacoterapêutico, né? Tratamento com fármacos, com medicamentos. A entidade não apenas acompanhou as mudanças, mas também liderou transformações significativas. A FENAFAR se posiciona contra a violência contra a mulher. Na minha avaliação, foi uma grande luta, porque ela traz a FENAFAR como uma referência de luta para todas as mulheres do Brasil e para as mulheres farmacêuticas, né, do ponto de vista da questão da violência. Olhar para esses 50 anos é lembrar de uma história de luta e conquistas, mas também de desafios. A FENAFAR, ela se adapta, ela se adequa muito por conta de que os diretores da FENAFAR são diretores dos sindicatos estaduais e que, por sua vez, são trabalhadores da ponta, seja no campo privado quanto no campo, no setor público. Então, a FENAFAR, ela tem esse acompanhamento, a gente pode dizer, em tempo real, porque os seus diretores estão na lida, no dia a dia, né? E antenados com a realidade. A FENAFAR, né, com a reforma trabalhista, passou por um grande baque, né? Assim, a nossa arrecadação caiu 95%. E hoje, enquanto categoria, nossos principais desafios é da qualidade de vida para o farmacêutico. Hoje, 70% da nossa profissão está nas drogarias, com escalas de trabalho escravizantes mesmo, com salários aviltantes. O farmacêutico faz a clínica, faz atendimentos, prescrição, vacina, testes rápidos. Hoje nós podemos fazer mais de 47 testes em farmácia. Então, modernizou-se muito e avançou-se muito, né?
A luta é que esse trabalho que aumenta, que ele seja remunerado para o farmacêutico, porque quem trabalha merece receber por isso. Então, isso tudo são desafios que os sindicatos vêm enfrentando e falo para vocês que nós temos conseguido vencer. Relembrar os 50 anos de trajetória é uma oportunidade de celebrar o passado e de se preparar para o futuro. A FENAFAR se posiciona com orgulho de seu legado e entusiasmo para continuar sua missão. A história continua com o mesmo espírito de luta, de valores, de esperança que marcaram o nascimento da FENAFAR e vamos à luta. Eu penso para o futuro que a gente consiga contratar nos fóruns internacionais que acesso a medicamento é um direito humano fundamental. Ter garantido um piso salarial, condições dignas de trabalho, quiçá a nossa redução para a jornada, né, de 30 horas. Eu diria que a FENAFAR ela está adequada ao seu tempo e, em algumas situações, ela até antevê algumas preocupações que discutem com a categoria. Que seja mais um espaço que contribua para fortalecimento das lutas do povo brasileiro. Que ela tenha compromisso na construção de um país democrático de fato e onde a nossa sociedade esteja definitivamente representada. Que a FENAFAR nos próximos anos avance no sentido dessa unidade de 100% dos sindicatos brasileiros filiados à nossa federação. Eu confio que o futuro da FENAFAR vai ser brilhante, mais brilhante do que já é hoje.